Vamos lá, vamos comentar mais uma partida, vamos comentar mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu por 3-1 para o Corinthians na Neoquímica Arena, partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inacreditável, né? Inacreditável. Parece um filme repetido, é um roteiro repetido, é um roteiro que todo final de semana a gente vem aqui para praticamente falar as mesmas coisas, né? É um roteiro repetido, infelizmente, e é difícil imaginar, é difícil ver uma luz no fim do túnel, é difícil pensar que o Vasco vai conseguir sair dessa situação. Parece que a gente está num buraco que realmente é difícil imaginar que o Vasco vai conseguir sair. Pelo contrário, parece que o buraco não tem fundo e cada vez mais o Vasco vai se afundando. Enfim, inacreditável, né? Inacreditável, mais uma derrota, uma campanha pífia, uma campanha vergonhosa, uma campanha que é sem palavras do Vasco no Campeonato Brasileiro. Apenas 2 vitórias em 17 rodadas de Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um jogo a menos, né? Então 2 vitórias em 16 rodadas de Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu na estreia contra o Atlético Mineiro, depois apanhou de todo mundo e venceu o Cuiabá. E depois da vitória contra o Cuiabá, segue apanhando de todo mundo. É um trabalho muito porco, é um trabalho muito medíocre do Departamento de Futebol do Vasco, que se a SAF do Vasco tivesse o mínimo de consideração com o torcedor, o mínimo de respeito com o torcedor, com o sentimento do torcedor vascaíno, o Paulo Brax nem terminaria essa janela. O Paulo Brax já seria demitido. Já teria sido, né? Já teria sido demitido anteriormente. Mas se eles tivessem um mínimo de empatia, de sentimento vascaíno, que eles não têm esse sentimento aqui. Eles não têm. Se eles tivessem o mínimo disso, Paulo Brax já não estaria mais no Vasco. O Luiz Melo já rodou, né? Um problema a menos. Um problema a menos a saída do Luiz Melo. Que bom, foi tarde. E o Paulo Brax está fazendo hora extra também. Um cara que monta esse time aí, não pode, sinceramente, não pode continuar no Vasco. Aliás, a M já tá feita, né? A M já tá feita. A janela vai terminar aí no próximo dia 2, então difícil imaginar que o Vasco vai conseguir alguma contratação para mudar o nível do time no Campeonato Brasileiro. Então a gente fica meio que numa sinuca, né? Ao mesmo tempo que, cara, eu desejo muito a saída do Paulo Brax, eu não acho que ele não tem condição nenhuma de permanecer no Vasco, acho que faz hora extra no Vasco, não tem capacidade de gerir o futebol do Vasco. Ao mesmo tempo que eu quero a saída dele, eu acho que o cara que montou esse time que ele montou, o pior time da história do Vasco, a pior campanha da história do Vasco, ele tem que sentir o carinho, né, do torcedor nos estádios Brasil afora, do torcedor mandando aquele recadinho: ei, Paulo Brax, vai para aquele lugar, ei, Paulo Brax, isso e aquilo. Ele merece também ser agraciado, né, pelo torcedor do Vasco. Então, se ele sair agora, ele não vai ter esse prazer do torcedor do Vasco reconhecer todo o bom trabalho, né, que ele teve aí à frente do Departamento de Futebol do Vasco. Trabalho porco, um trabalho lamentável, que culmina aí na 19ª, aliás, na 20ª, né, colocação no Campeonato Brasileiro. Quem dera se fosse o 19º, né? Nem isso o Vasco consegue. O Vasco é o time bônus aí do Campeonato Brasileiro, o time que perde para todo mundo, entra semana e sai semana. Bom, vamos lá. Vasco e Corinthians. Já era difícil imaginar que o Vasco fosse conseguir um resultado positivo hoje contra o Corinthians por conta do histórico, né? O Vasco, historicamente, infelizmente, vai muito mal contra o Corinthians, né? O Vasco não vence o Corinthians desde 2010. Então, era só se os deuses da bola estivessem muito ao lado do Vasco para que o Vasco conseguisse uma vitória hoje contra o Corinthians, com o pior time da história do Vasco, conseguir vencer o Corinthians, algo que não acontecia aí, algo que não acontece, na verdade, há 13 anos. Então, era muito difícil imaginar um resultado positivo hoje, e o jogo do Vasco foi praticamente um filme repetido, né, do que a gente vem assistindo rodada após rodada. O Vasco, em certo momento, até parece que tá bem, parece que tá melhor do que em outras partidas, mas tem aquele sentimento, que eu acho que você, torcedor vascaíno, vai se identificar. A gente tem aquele sentimento de que a qualquer momento a equipe pode levar um gol. E é isso que sempre acontece. A qualquer momento o time pode levar um gol e o time acaba levando o gol. O time é muito frágil defensivamente. É muito fraco defensivamente. Cara, e olha que o Paulo Brax, ele em algumas entrevistas disse que conseguiu montar uma defesa sólida, né? Que defesa sólida é essa? A liberdade que o Corinthians tinha hoje
para arriscar de fora da área, da entrada da área do Vasco ali, era uma coisa absurda. Todo mundo sabia que o Vasco ia levar um gol do jeito que levou o primeiro gol. Um chute ali de fora da área, da entrada da área, que tava, cara, ninguém marcando ninguém. Jogador do Corinthians livre para chutar, e foi isso que aconteceu. Então, assim, uma defesa muito frágil. O Vasco leva, assim, o primeiro gol. O segundo gol também, de uma forma muito parecida, também com muita liberdade, ninguém marca ninguém. É uma defesa que marca com o olho. Parece que o time do Vasco ainda tá na época do distanciamento social. Ninguém marca, ninguém chega junto, todo mundo fica olhando. O Léo Pelé, sinceramente, hoje dá para entender o que os torcedores do São Paulo falavam tanto, né, do Léo Pelé, criticavam tanto o Léo Pelé. Cara, o Léo Pelé marca com distanciamento social, ele marca com o olho. Hoje, mais uma vez, ele fez aquela cena irritante de colocar o bracinho para trás e se ajoelhar quando o jogador vai chutar. E aí o Yuri Alberto chuta e faz 2-0. Inacreditável o Léo Pelé marcando. Não marca ninguém. Não marca ninguém. Não marca nem consulta o Léo Pelé. Nada. Léo Pelé, Pumita, Capasso, não marcam ninguém. Uma defesa muito frágil. Não marcam nem consulta. Enfim, aí o Corinthians faz 2-0. E aí talvez a gente tenha no segundo tempo, que o Vasco é sempre a mesma coisa, galera. É sempre a mesma coisa. Ah, o time voltou bem no segundo tempo. Contra o Atlético também voltou bem no segundo tempo. Mas é sempre o mesmo enredo. Volta bem, mas é só o adversário forçar um pouquinho que o Vasco leva o gol. E foi isso que aconteceu hoje de novo. Aí o Corinthians fez 2-0 e o Vasco até depois tentou ali uma reação. O Orediano talvez tenha sido a única surpresa positiva, né, desse segundo tempo do Vasco, porque ele realmente entrou bem na partida e participa ali do gol do Vasco, né? O Vasco chega a fazer 2-1 com a jogada do Orediano. A bola, ele manda a bola ali pro Gabriel Peck, o Gabriel dribla, né, o goleiro, tira o Cássio da jogada e faz 2-1. E aí parecia que naquele momento o Vasco, tava bem na partida, o Vasco poderia voltar pro jogo, quem sabe buscar um empatezinho lá na Arena Corinthians, que seria um resultado excelente, né, dado as circunstâncias de um time que já estava perdendo por 2-0. Aí o Vasco faz 2-1, mas assim, cara, é inacreditável, assim, a incompetência do time, é inacreditável. O time consegue, de certa forma, voltar para a partida, né? Com o gol do Gabriel Peck. Era um momento totalmente favorável ao Vasco. E aí, o estreante, né? Um dos estreantes da noite, o Paulinho Paula. Cara, é inadmissível. Eu não quero queimar aqui, falar que ele não presta, nada disso. Cara, foi o primeiro jogo do cara. Não quero aqui falar, insinuar que não serve pro Vasco, nada do tipo. Mas um jogador profissional dá um carrinho com as mãos assim, é pedir pro juiz dar pênalti, né? E aí a bola bate no braço dele, é pênalti. 2 minutos depois, não deu nem tempo do Vasco ensaiar uma reação, que o Vasco faz o gol, acho que nem 2 minutos, cara. 1 minuto depois, o Paulinho Paula faz esse pênalti imbecil, e aí o Corinthians faz 3-1, e aí realmente sacramenta, né? Sacramenta a derrota do Vasco, sacramenta a vitória corintiana. Enfim, complicado, cara. Complicado, é muito difícil imaginar que o Vasco vai ter forças para sair dessa situação. Eu espero muito estar errado. Eu espero que, enfim, aconteça um fato novo, aconteça algo para que a gente volte a acreditar. Mas hoje, sinceramente, eu não consigo ver o Vasco com forças para sair dessa situação no Campeonato Brasileiro, porque eu não consigo ver o Vasco ganhando de ninguém no Campeonato Brasileiro. A realidade é essa. Hoje, assim, a gente vê como o time foi mal montado, como o time é frágil, porque hoje a gente teve 3 estreias, cara. 3 jogadores que foram anunciados durante a semana, o Paulinho, o Praxedes e o Sebastião Ferreira. Já chegaram, já foram jogar. O Praxedes e o Sebastião Ferreira já chegaram de titular. O Sebastião ainda perde um gol inacreditável, né? Então, assim, 2 jogadores que foram contratados essa semana praticamente nem treinaram e já vieram para o time titular. Porque o time foi muito mal montado pelo senhor Paulo Brax. O trabalho do Paulo Brax é porco. É um trabalho horroroso. O trabalho do Paulo Brax merece essa colocação. Merece o pior desempenho da história. Merece a 20ª colocação do Campeonato Brasileiro. Merece tudo isso. Uma pena que o Vasco tá pagando junto. Que a torcida do Vasco tá pagando esse pato junto. Mas o Paulo Brax, com a sua arrogância, com seu péssimo trabalho, merece estar na última colocação do Campeonato Brasileiro. O trabalho dele é de último colocado. Ele contratou o Serginho e o Serginho nem relacionado foi para essa partida. Ele contratou o Maicon. Em 2 dias de treino, o treinador já viu que o Maicon não serve. Um trabalho horroroso. Que, evidente, né, entregar o futebol na mão de um incapaz, como é o Paulo Brax, evidente que o resultado seria esse. E tá aí. Difícil imaginar que o Vasco vai ter forças para sair dessa situação.
No mais é isso, mais uma derrota do time mais frágil do Campeonato Brasileiro, mais uma derrota do pior time do Campeonato Brasileiro, infelizmente, que é o Vasco. Eu, sinceramente, não consigo nem sugerir mudanças, nem sugerir nada do tipo aqui, porque tá difícil até de encontrar uma luz no fim do túnel. De verdade, não sei. Não sei o que pode ser feito. Fica à vontade aí para deixar nos comentários. Mas, sinceramente, é difícil. Vamos ver. Temos aí uma semana de janela de transferências ainda. Vamos ver se o Paulo Brax vai conseguir tirar alguma coisa, contratar alguém, mas, sinceramente, não boto muita fé, não. Trabalho horrível, trabalho de último colocado. E é isso, é um trabalho de último colocado sendo coroado com a última colocação. Lamentável. Enfim. Um abraço, saudações. Fui.